Olá, irmãos, boa noite, graças a paz. É uma alegria chegar até você. Desculpe o atraso, tivemos alguns transtornos para subir o link ao vivo para o YouTube, por isso que nós estamos fazendo via Facebook, tá bom? Mas contamos com a sua colaboração. Tem toda uma equipe que está tentando organizar isso o mais rápido possível. Hoje à noite ainda, provavelmente você terá o culto lá no YouTube, tá bom? Assim que concluir aqui, a turma vai tentar subir o vídeo diretamente para lá, até para facilitar aqueles que não têm Facebook, etc. Tá bom? Então, devido ao problema do coronavírus, do Covid-19, os nossos cultos estão sendo online, até pela questão da precaução com a saúde, a precaução com esta pandemia que atinge não somente a nossa nação, mas atinge inúmeras nações ao redor do mundo, e nós estamos desde a semana passada realizando as nossas reuniões, os nossos cultos através da transmissão online, tá bom? Então, certo da sua compreensão, da sua colaboração, contamos com você nesta causa. Por gentileza, não esqueça de interceder pela equipe. Eles têm trabalhado muito desde cedo para tentar oferecer o melhor, para tentar fazer da melhor maneira possível, e por isso também estão sujeitos a percalços, tá bom? Então nós queremos agradecer a vocês por isso. Vamos iniciar, vamos orar ao Eterno Criador, agradecer a Ele por mais uma noite, mais um dia que Ele nos concede, e eu quero que você ore aí onde você está e peça também pelas pessoas que enfrentam e que estão atravessando essa situação tão complicada como o coronavírus, tá certo? Vamos juntos interceder ao Eterno Criador? E eu quero lembrar também de alguns pedidos que chegaram aqui. Então nós vamos orar e inicialmente eu vou mencionar os pedidos e em seguida intercederemos também por estas causas, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Teu nome. Nós queremos clamar por essa noite, por cada filho, cada filha Tua que nos acompanha através desta live, que o Senhor derrame graça sobre cada coração. Deus, no nome de Jesus, mesmo diante dessa pandemia, mas que o Senhor, que é Senhor da história, possa acalmar os corações e nos dê, Pai, a certeza a cada dia de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E porque o Senhor é Deus, nós podemos descansar na certeza que o Senhor está no controle. Graças te damos por isso. Abençoa essa noite, abençoa o teu povo, no nome que é sobre todo nome. No nome de Jesus. Amém. Queridos, chegaram alguns pedidos e nós vamos interceder por estas causas também. Então eu quero lembrar aqui da família enlutada do Marcelo Piancó. Marcelo Piancó faleceu hoje e eu queria lembrar da família dele. Eles ainda não conhecem a Cristo, e para que Deus traga consolo e conforto àqueles corações. Quero lembrar também da vida da Érica. Érica quebrou o pé, está afastada do trabalho. Érica é amiga da Rose, do Abinael, do Jonathan, e além de estar passando pelo processo de recuperação, um de seus irmãos, o Fábio Fernandes Vieira, está em Teresina, no estado do Piauí, hospitalizado, está na UTI, unidade de tratamento intensivo. O caso dele é extremamente delicado. Nós vamos clamar ao Criador também pedindo por um milagre na vida do Fábio Fernandes. Lembrar da vida do Leandro, esposo da sobrinha da Edina. O Leandro está com suspeita de coronavírus. Lembrar também da vida da pequena Eloá, filha do Edson, da Solange. Eloá pegou uma virose na última quinta-feira e ainda não se recuperou. Então não esqueçam de orar pela Eloá. Eloá é uma querida, uma preciosa, uma de nossas crianças, tá bom? Então vamos orar pela vida dela também. A nossa irmã Maria Alice pede oração pelos idosos, pelas crianças que fazem parte do chamado grupos de risco, mas nós também vamos interceder, irmãos, por imunodepressores, oncológicos, portadores de doenças crônicas, doenças respiratórias graves, cardiovasculares, doenças renais. Então vamos clamar por essas pessoas também, para que Deus derrame graça e favor sobre a vida delas. A Cris Solon também pediu oração pelo seu pai, que está impossibilitado de trabalhar. Ele é um senhor bem ativo, que semanalmente
exerce a sua função, e que com essa questão do coronavírus anda muito triste, inclusive muito choroso, tem chorado diariamente. Mas vamos também clamar pela vida dele, o pai da Cris do Solon, tá bom? E queremos clamar também por você que nos acompanha aí na sua casa, no seu lar, onde você reside. E nós queremos descansar na tua graça, naquele favor imerecido, Pai, que só o Senhor tem, que só o Senhor é capaz de fazer e executar na vida do teu povo. Nós clamamos por isso, Senhor. Queremos pedir uma bênção do Senhor na vida da Érica. Abençoe essa recuperação, que de fato a Érica se recupere desse problema com o seu pé completamente. No nome de Jesus, queremos pedir uma bênção na vida do seu irmão, Pai. Visita com poder e graça a vida do seu irmão ali em Teresina. Em nome de Jesus, visita a vida ali do Fábio. Que o Senhor execute a tua vontade na vida dele, Pai, para a glória do teu nome. Nós clamamos por isso. Queremos clamar também pela família enlutada do Marcelo Piancó, que o Senhor traga consolo à sua esposa, aos seus filhos, mas também aos demais entes queridos ali próximos do Marcelo. Nós queremos, Pai, também lembrar da vida do Leandro, que está com essa suspeita de coronavírus. Oh Deus, visita a vida do Leandro, Pai, em nome de Jesus. Queremos clamar pela vida do pai da Cris, queremos clamar pela pequena Eloá, que o Senhor recupere desta virose, Pai, em nome de Jesus. Queremos clamar também, Senhor, pela vida dos nossos idosos, das nossas crianças, das pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Que o Senhor mesmo derrame favor e graça sobre estes corações. Eu peço uma bênção na vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste idoso que nos escuta neste momento, aí na casa, no apartamento, aonde eles residem. Que a tua boa mão os acompanhe, Pai, guiando, dirigindo, instruindo para a glória do teu nome. E acima de tudo, Pai, nos faça compreender que o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los para que você abra a sua Bíblia no livro das Lamentações. Livro das Lamentações, nós faremos a leitura no capítulo de número 3. Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. No capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 22 ao versículo 26. Diz assim a palavra: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até o versículo 26. Vamos juntos a meditar nesse texto nessa noite. Queridos, como renovar a esperança que nos fortalece. Como renovar a esperança que nos fortalece. É interessante que o livro das Lamentações do profeta Jeremias nos apresenta um quadro impressionante. Aliás, irmãos, quanto mais o tempo passa, quanto mais anos nós vamos acrescentando ao calendário da nossa vida, mais nós percebemos que este mundo é um mundo de sofrimento. Mas nós temos esta percepção, à medida que o tempo vai passando, e o tempo passa, e eu estou mais acostumado, nós vamos nos acostumando com velório, com corredor de hospital, com clínica psiquiátrica, com famílias entristecidas, aliás, com o drama da humanidade. Nós vivemos uma humanidade cheia, repleta de dramas. E o texto que nós lemos, de Lamentações capítulo 3, este é o quadro do livro de Lamentações de Jeremias. Por isso que ele se chama Lamentações, porque o profeta Jeremias, a ideia de lamento, de choro, atravessa um momento de extremo sofrimento. É uma espécie de uma expressão de compadecimento. Por quê? Porque o profeta Jeremias, aliás, Jeremias vinha profetizando que se Jerusalém não se arrependesse, viria sobre Jerusalém as maldições da sua desobediência, ou a colheita da desobediência. Ele vinha advertindo, vinha profetizando, vinha falando que o juízo era eminente,
que a dor estava à porta, que era necessário que Jerusalém, que Judá se voltassem para Deus, que se eles continuassem naquele caminho, que se eles continuassem trilhando aquele caminho de desobediência a Deus, seria grande o juízo que viria sobre Jerusalém. E por mais que o profeta Jeremias tenha advertido, nós sabemos qual foi a história. Jerusalém não se arrependeu, mas permitiu que houvesse cultos aos falsos deuses, que o paganismo mergulhasse na vida diária, permitiu que a lei de Deus fosse esquecida, a apostasia, permitiu que houvesse libertinagem moral, sexual do povo, injustiça com a viúva, desprezo com o pobre, e ignorar o desfavorecido. Jerusalém vinha numa decadência tremenda e veio sobre Jerusalém o juízo de Deus. O juízo de Deus na forma de uma invasão de um exército estrangeiro. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo que estava na frente dele. O templo foi dessacralizado, o templo foi profanado. E Jeremias, que foi testemunha disso, vai escrever o livro. E este livro está repleto de ais, de lamentos, de choro, de lágrimas. Por isso é que Jeremias é chamado de o profeta chorão, entre aspas. Porque ele chora a direção de Jerusalém. Ele chora o rumo de Israel. E esse livro é um libelo, é um tratado, é um escrito sobre a dor do profeta em ver, em constatar, em ser testemunha do sofrimento do povo de Deus. E no meio desses problemas, no meio dessa grande dor que o profeta Jeremias estava experimentando por Israel, ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no meio deste mundo, que é um mar de sofrimento, que é um rio que vai arrastando com ele, muitas vezes as forças, muitas vezes o entusiasmo das pessoas, e o profeta Jeremias diz que há 3 princípios que podem dar esperança para ele, e que podem dar esperança para nós, especialmente num período da história que nós atravessamos, com essa questão do coronavírus, com essa questão do Covid-19. No meio dessas circunstâncias que o profeta vivenciava, ele apresenta 3 princípios que lhe davam esperança, que fortaleciam a sua caminhada, que ele lembrava, que ele podia trazer à memória para lhe dar esperança. Qual era a primeira coisa, qual era o primeiro princípio que poderia lhe dar esperança? Ele diz, olha, a primeira coisa que me dá esperança é que as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Mas ele diz, há uma segunda questão, um segundo princípio, é que dava esperança ao profeta Jeremias, nesse quadro desastroso. E ele diz, a segunda questão é a fidelidade de Deus. Essa fidelidade é grande. E há um terceiro princípio que o profeta nos lembra, que pode nos dar esperança, é a certeza que Deus é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Ora, é bom lembrar desses 3 princípios, mas eu preciso, e eu percebo que é necessário nós compreendermos em qual contexto o profeta Jeremias nos faz ou nos apresenta esses 3 princípios. Porque ele nos diz que são 3 princípios que podem nos dar esperança. Por que é que a misericórdia pode nos dar esperança? Porque misericórdia é tão importante para uma pessoa desesperada. Por que é que a fidelidade de Deus é tão importante para uma pessoa que está no fim do túnel? E por que é que a pessoa saber que Deus é bom dá a essa pessoa ânimo para que ele, para que ela, que estão sem forças, quando ele está sem vigor espiritual, e por que essa certeza que Deus é bom nos dá esta esperança? Por que é que esses 3 princípios são importantes para a nossa mente? É sobre isso que eu quero pensar junto com você. E eu queria pedir que tenha um barulho paralelo ao nosso redor. É coisas da rua, é aqui do bairro, tá bom? Então eu conto com a sua compreensão. Tem um som paralelo que chega bem nítido aqui no nosso áudio, mas é o som do próprio município, tá bom? Então eu conto com a sua compreensão também em relação a isto. Mas como é que esses princípios podem, tão importantes, podem nos proporcionar esperança, pode trazer esperança à nossa memória, à nossa mente?
E o Jeremias nos apresenta e ele diz: a misericórdia de Deus transforma o nosso viver. A misericórdia de Deus transforma o nosso viver. A misericórdia de Deus não produz apenas efeito em nós. A misericórdia de Deus tem um alvo. Preste bem atenção nisso. A misericórdia não faz apenas um efeito em nós. A misericórdia tem um alvo. Você diz: pastor, eu não estou entendendo. O que é que o senhor está querendo dizer? Eu não estou compreendendo direito essa questão. Deixa eu lhe dizer. Há uma diferença entre o efeito da misericórdia e o objetivo ou o propósito da misericórdia. Qual é o efeito da misericórdia? Qual é o efeito da misericórdia em mim? Qual é o efeito da misericórdia em nós? O efeito da misericórdia é tirar de nós o sentimento de culpa. O efeito da misericórdia, quando Deus opera a misericórdia na minha vida, Ele tira de cima de mim o sentimento de culpa. Por quê? Porque misericórdia é Deus nos tratar de acordo com o que nós merecemos. Isso é misericórdia. É Deus não nos tratar como nós merecemos. Todos nós merecemos a condenação. Todos nós merecemos o juízo. E Deus nos trata com misericórdia. Então, misericórdia é Deus não nos tratar com o que nós merecemos. Por isso que a teologia reformada chama de graça, favor imerecido. A obra que Deus faz em nós e nós, sem nenhum merecimento, recebemos por meio da obra bendita do sacrifício de Cristo Jesus. Mas deixa eu traduzir isso em um exemplo. Como é esse efeito da misericórdia? Vocês sabem, por exemplo, que a misericórdia é um jargão judicial. Misericórdia no jargão judicial é o indulto. Indulto. O que é o indulto? É quando um criminoso recebe um perdão do governo. Ele foi indultado. Quer dizer, tudo aquilo que era contra ele, eles foram alvos da misericórdia, porque ele merecia do tribunal não indulto. Aquele homem merecia não indulto, merecia condenação, mas ele foi alvo da misericórdia. O que é que ele merecia do tribunal, sendo ele criminoso? Se ele era criminoso, ele merecia o peso da lei. Mas por algum motivo, o tribunal resolve agir de misericórdia, de clemência, que é uma outra expressão, e é aquilo que o juiz usa para com aquele que é réu. O juiz usou de clemência. Então, a primeira coisa que a misericórdia de Deus produz em nós tem um efeito de tirar a culpa. Mas a misericórdia não apenas retira a culpa. A misericórdia tem um alvo. Ora, para que é que Deus usa de misericórdia? Só para você ficar ou sentir-se mais leve? Jamais. Só para você não ter culpa? Não é somente para isso. Para que é que Deus usa de misericórdia, então, na vida de um filho, na vida de uma filha? Qual é o efeito da misericórdia? Tirar a culpa. Mas uma vez tirada a culpa, a misericórdia tem um alvo. A misericórdia de Deus tem um alvo. E qual é o alvo da misericórdia de Deus? Sendo exercitada na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Para que é que Deus usa da misericórdia na nossa vida? Não é apenas para nos fazer sentir alguma coisa, mas é para nos lembrarmos da causa ou da razão porque nós fomos criados para Deus. Por que é que eu fui criado? Qual o objetivo da nossa criação? Qual o objetivo da sua criação? Pergunta 1 do nosso breve catecismo, que é um documento histórico, um dos documentos preciosos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dos símbolos de fé. E a primeira pergunta do catecismo diz assim: qual o objetivo da criação? Ou para que fomos criados? E a resposta é: fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós não fomos criados, queridos, simplesmente para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Eterno, para cumprir a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Criado para viver na presença de Deus, habitar no seu santuário para todo sempre. Fomos criados para a glória de Deus. E você só encontrará sentido da vida quando estiver glorificando a Deus
independente do bairro, do município, da nação que você resida. Você só viverá verdadeiramente uma vida com significado quando você glorificar a Deus. Então vejam bem, você está aqui na terra apenas vivendo. Há muitas pessoas assim. Em outras palavras, você não nasceu, comeu, reproduziu-se e vai embora como um bicho qualquer. Jamais. Entretanto, contudo, você está aqui na terra para glorificar a Deus. E ao glorificar a Deus, você expressa a misericórdia de Deus. E essa misericórdia é a força que Deus opera, tirando de nós a culpa e nos transformando para a glória do seu bendito nome. O objetivo pelo qual nós fomos criados: glorificar a Deus, ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos lembrar no capítulo 8, os versículos 28 e 29, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Preste atenção, mulher, homem que me escuta. Você que talvez esteja passando um momento de sofrimento na sua caminhada. A misericórdia de Deus vai trazer à sua memória a razão pela qual você foi criado, a razão pela qual você foi criada e para o que nós fomos criados. E para o que nós somos criados? Nós somos criados para a glória de Deus, para ser parte da família de Deus. João vai registrar, Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando eu estiver no meio da tribulação, atravessando momentos críticos da jornada, eu preciso lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã para não ter fim sobre seus filhos, tirando a culpa, mas ao mesmo tempo nos transformando, nos fazendo lembrar que nós somos tratados com graça, não porque merecemos, mas porque Deus é gracioso em derramar da sua bondade na vida do seu povo. É por isso que o texto sagrado diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Queridos, mas há um segundo princípio que o profeta Jeremias nos apresenta. Pastor, como é que eu renovo? Como é que eu descanso? Como é que eu renovo a esperança que me dá vigor, que fortalece a minha alma? E o profeta vai dizer, ainda no versículo de número 23, ele diz assim: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. No 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O profeta vai dizer, olha, a fidelidade de Deus é incomparável. A fidelidade de Deus é incomparável. Irmãos, é aquela grande questão. Sabe como é grande a fidelidade? É aquela ideia de que é ser literalmente super fiel. Sabe qual é a grande fidelidade? É ser super fiel. É o máximo de fidelidade. O máximo de fidelidade na língua portuguesa é o superlativo absoluto de fiel, que é fidelíssimo. Em outras palavras, Deus é fidelíssimo. Mas preste atenção, uma coisa é eu dizer e repetir 1800 vezes: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando eu terminar de dizer 1800 vezes que Deus é fiel, eu vou falar: mas eu estou desesperado. Não adianta você repetir. Jesus diz que os pagãos é que acreditam que pelo muito repetir serão ouvidos.
Os pagãos acreditam nisso. E Jesus nos ensina isso lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 7. Mas o nosso grande desafio, irmãos, é compreender. E Jesus vai dizer assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Fidelidade só é compreendida se a gente ler o versículo 24, quando ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Você sabe o que é fidelidade? Você sabe de onde nasce essa convicção de que Deus é fiel? Nasce de quem é íntimo de Deus. Nasce de quem é amigo de Deus. Quem não é íntimo de Deus consegue dizer, mas não consegue viver a fidelidade de Deus. Vejam, grande é a tua fidelidade. E aí no versículo 24 ele vai dizer: a minha porção é o Senhor. Você sabe quem é que diz a minha porção? Quem é íntimo de Deus. Quem é amigo de Deus. O meu quinhão é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor. A minha vida é o Senhor. A minha porção, o meu amparo é Deus. Só consegue viver a fidelidade de Deus quem vivencia a vida na presença do Eterno. Quem não anda na companhia de Deus não percebe, não vive, não se toca com a fidelidade. É uma coisa mais ou menos lógica. O que é fidelidade? Fidelidade é constância. Fidelidade é constância. Exemplo, o que é um amigo fiel? Quem é um amigo fiel? Um amigo que está sempre presente, mesmo quando você não espera que ele ou ela estejam lá. Fiel. Uma pessoa fiel. A pessoa diz assim: olha, eu tenho um vizinho que é um amigo fiel. Eu tenho um familiar que é um amigo fiel. O que é que você quer dizer com isso? Que aquele vizinho, que aquele ente querido, ele é fiel porque ele defende você, está ao seu lado, batalha junto com você, caminha e defende causas parecidas com a sua. Então, fidelidade é constância no relacionamento. Agora vejam bem, como é que eu vou saber que Deus é fiel se o meu relacionamento com Deus não é constante? Como que eu vou saber que Deus é fiel se a minha amizade com Deus é desconexa? Uma semana é amigo de Deus, passa um mês distante, daqui 2 meses retorna, passa 3 meses longe. Isso é inconstância. Queridos, se o meu relacionamento com Deus não é constante, nós temos um problema. Se eu hoje estou com Deus, semana que vem eu não estou. Na outra semana eu estou, 3 semanas depois eu não estou mais. Tem pessoas que parece que a vida é uma gangorra. É um alto, é um subir e descer, constante. E aí a pessoa nunca lê a Bíblia, não tem a companhia de Deus, não tem comunhão com Deus, não vive com Deus. Porque eu vou desfrutar a fidelidade de Deus então? Por isso que a Bíblia Sagrada diz, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que você só percebe a fidelidade de Deus se você andar na presença de Deus. Você só percebe essa fidelidade se você andar na presença de Deus. Se você anda distante de Deus, mesmo que Deus seja fiel, você não vai perceber essa fidelidade de Deus na sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você, homem, mulher, você jovem que está atravessando lutas na sua vida. Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com o eterno Criador. A dizer: Senhor, eu preciso investir o tempo, investir a dádiva da vida na Tua presença. Eu preciso andar com o Senhor, porque eu sei que andando contigo, eu nunca vou me decepcionar. Então misericórdia tem um efeito e tem um alvo. O efeito é tirar culpa. O alvo é fazer com que venhamos a glorificar a Deus. É andar com Deus. A fidelidade de Deus traz esperança, porque a gente anda com Deus. E andar com Deus é ter comunhão, é companhia de Deus. Isso é extraordinário. Extraordinário. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Caminhar com Deus é muito mais do que um estereótipo. Caminhar com Deus é muito mais do que uma mantra. É muito mais do que um discurso.
Caminhar com Deus envolve toda a nossa vida, envolve toda a nossa caminhada, envolve toda a nossa jornada. Caminhar com Deus passa por isso. É por isso que no outro momento o salmista vai nos lembrar, no capítulo 25, no versículo 14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Queridos, nós precisamos diariamente fazer esta pergunta: como anda a minha amizade com Deus? Como anda o meu relacionamento com o Criador? O que nos entristece, e eu como pastor, que muitas vezes me deixa triste, é perceber pessoas que são alvo da misericórdia de Deus, mas não conseguem viver isso, porque outras coisas roubam o espaço, outras coisas simplesmente tomaram o coração desta pessoa. Por isso que Jesus vai dizer assim: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Nosso desafio é compreender isso. Nosso desafio é compreender, Senhor, como é que anda o meu relacionamento com o Senhor. Como é que anda a minha vida com Deus. Orar, ler a Bíblia, celebrar a vida na presença do Criador. Sabe o que nos entristece? É quando nós percebemos que tem pessoas que se dedicam a tantas coisas, e coisas, muitas delas, sem nenhum significado. Coisas vazias, que basta um temporal, basta a ferrugem atacar, e aquilo que a pessoa achava que era tão precioso perde o valor, perde o sentido. Amigos, a misericórdia de Deus é uma dádiva que Ele concede ao coração dos seus filhos. Vivencie isso, celebre isso, no nome de Jesus. Esse é um desafio que todos nós temos, um desafio para a nossa caminhada, um desafio para a nossa lida. A terceira questão que o profeta nos apresenta, e ele diz, ele vai tratar da bondade de Deus, mas eu vou parar aqui. No próximo culto, nós daremos sequência ao capítulo 3 e vamos compreender como é que esta bondade de Deus proporciona esperança no nosso coração e fortalece a nossa caminhada com Deus. A minha pergunta para você nesta noite é: como você tem renovado sua esperança? Esperança para nós cristãos não é uma ideia. Ela reside no eterno Deus. O salmista, no Salmo 39, no versículo 7, ele vai nos lembrar isso de uma forma clara e nítida. Ele diz assim, Salmo de número 39, versículo 7: E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. A nossa esperança reside em Deus. A nossa esperança repousa em Deus. E a minha oração é que isso seja uma realidade na sua caminhada. Isso seja uma realidade no seu viver diário. Que você compreenda isso de maneira constante e clara. E possa lembrar: Senhor, fomos criados para a glória do Teu nome. E só encontraremos descanso na Tua presença. Eu quero encerrar este culto citando as palavras de João Calvino. João Calvino disse certa feita: embora Deus nem sempre surja imediatamente em nosso socorro, segundo a pressa dos nossos desejos, todavia Deus sempre virá a nós no tempo oportuno. Graças a Deus por isso. Que bom saber isso. Que bom ter essa certeza. Ou seja, mesmo em meio às lutas, somente Ele, somente Deus, coloca um cântico de alegria em nossos corações. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus junto com você. E eu queria que você clamasse pela sua caminhada. Eu não sei como tem sido a sua vida diária com o Eterno Criador. Eu não estou perguntando se você frequenta alguma igreja. A pergunta não é esta.
Eu não estou perguntando se você tem algum ente querido que serve a Jesus. A pergunta não é esta. A pergunta é: como anda a sua caminhada com Deus? Você tem uma comunhão real com o eterno Deus? Você caminha lado a lado na presença do Deus Criador? Se você ainda não vivencia isto, eu quero te desafiar a examinar a sua vida, a ponderar a sua trajetória e a buscar em Deus um novo viver. Deus nos criou para a glória do nome dEle e só encontraremos alegria quando estivermos vivenciando isto na presença dEle, ainda que seja numa comunidade, ainda que seja num leprosário, ainda que seja cuidando de pessoas marginalizadas, ainda que seja visitando asilos de órfãos, ainda que seja em creches, independente do lugar. Nosso desafio é que você glorifique a Deus aonde Ele te colocou e que ali você seja um instrumento nas mãos dEle. Quando você viver a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer. Obrigado por estas vidas que nos acompanharam até este momento. Por este homem, por esta mulher, por este rapaz, esta moça, este adolescente, esta criança, este idoso, este vovô, esta vovó, que até este momento, Pai, nos acompanharam aqui via online. Quero pedir uma bênção sobre a vida destes queridos e pedir que o Senhor nessa noite visite os nossos corações. Nos ajude, Pai, a pensar com carinho como anda o nosso relacionamento com o Senhor. Se alguns dos que estão nos ouvindo neste momento ainda não caminham com o Senhor, Pai, que esta noite seja uma noite diferente, no nome de Jesus. Se há aqueles que caminham com o Senhor, mas que as lutas trouxeram desânimo, as lutas fizeram afastar-se da Tua presença, permita que nesta noite eles retornem de volta ao bendito lar, da qual o Senhor nos trata com graça e misericórdia, a qual o Senhor nos trata com bondade. Ó Deus do nosso povo, Deus, diante deste inimigo tão perigoso como o coronavírus, o Covid-19, mas nos dê prudência, dê inteligência, Pai, para que os profissionais da saúde descubram uma maneira eficaz de combater este inimigo. Nós clamamos por isso nessa noite, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Eu queria te apresentar 2 desafios. O primeiro deles: curta a página da nossa igreja no Facebook. É as iniciais da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Então você vai colocar IPNJ com bica. IPNJ com bica. Faça isso. Nós temos aí cerca de 500 pessoas que acompanham a página da igreja. Nós queremos chegar a 1000 pessoas. E contamos com você. Convide mais 2 amigos para curtir a página, tá bom? O segundo desafio é o desafio de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal no YouTube. IP Nova Jerusalém. Bem fácil. Você vai colocar lá IP Nova Jerusalém em Jardim Cumbica e vai ter acesso ao nosso canal, tá bom? Lá consta já a escola dominical mais cedo, consta o culto de quarta-feira e daqui a pouquinho este culto também já estará no canal do YouTube, tá certo? Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração. Fica aqui o desafio do meio-dia, onde quer que você esteja, participe conosco, orando, intercedendo, clamando a Deus, tá bom? Estes pedidos que nós oramos no início do culto, nós vamos continuar orando, irmãos, a semana toda, no desafio do meio-dia, tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado por nos acompanhar nesta noite, por reservar um tempo da sua vida para juntos ouvir a palavra do Criador e celebrar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração, um fraterno abraço. E por último, quero novamente agradecer a equipe de comunicação. Que Deus abençoe o coração de vocês, queridos, no nome de Jesus, dando sabedoria do alto
no manuseio de todos estes equipamentos. Deus abençoe, um fraterno abraço, uma boa noite.